Guardas municipais de todo o Brasil, esse é mais um episódio do podcast Azul Marinho, o podcast destinado a todas as guardas municipais do Brasil. Hoje, o nosso podcast entrevista o vice-prefeito da cidade de Fortaleza, também presidente do Instituto de Planejamento de Fortaleza, o nosso excelentíssimo vice-prefeito Elcio Batista. Vice-prefeito, uma satisfação o nosso podcast tê-lo aqui conosco, um podcast que se destina a conversar sobre segurança municipal para todas as guardas do Brasil, as guardas municipais que representam hoje a segunda maior força de segurança pública do Brasil, com mais de 140 mil guardas municipais em mais de 1.500 municípios, e Fortaleza está sediando neste momento um evento, um Fórum Nacional de Segurança Cidadã e Defesa Civil, e o senhor participando desse fórum, sendo a cidade anfitriã que acolhe mais de 197 cidades e mais de 1.100 inscritos. O que é que o senhor tem para dizer para a gente sobre a grandeza desse evento e como é que Fortaleza acolhe e enxerga a importância de um evento como esse para a nossa cidade e para o Brasil, para as guardas municipais? Bom, em primeiro lugar, a cidade fica muito agradecida de recepcionar esse encontro, justamente porque a nossa economia, parte dela depende de encontros, de eventos. Então, um encontro como esse, em que você tem mais de 195 cidades presentes, em que você tem um número significativo de pessoas, isso ajuda muito a movimentar a economia. Então, em primeiro lugar, tem uma questão econômica que é muito importante para a cidade. Em segundo lugar, Fortaleza sediar esse encontro significa que ela é protagonista não só do debate, da discussão, mas da implementação de políticas públicas de segurança cidadã no nosso país. Significa que ela é um exemplo hoje no que diz respeito à política de segurança cidadã em relação às cidades brasileiras. A gente sabe que, só para citar a Guarda Municipal, como você falou, a Guarda Municipal, se a gente olhar lá para trás, tinha uma mera função patrimonial. E hoje as guardas municipais têm uma outra função, ou têm um conjunto de atribuições que reconfiguraram completamente a visão dos cidadãos e das cidadãs sobre as guardas municipais do nosso país. E Fortaleza é uma dessas guardas municipais que são exemplo, num processo permanente de transformação, de mutação, para que ela seja capaz de responder aos anseios da população por segurança cidadã. Não confundamos aí segurança cidadã necessariamente com a segurança pública. A função das guardas municipais tem sido cada vez mais estar presente no território, ter uma relação de proximidade com as pessoas, aumentar os níveis de confiança na institucionalidade no que diz respeito à segurança das pessoas. Cada vez mais as guardas municipais trabalham com prevenção social, então trabalham apoiando as escolas, apoiando para que a gente tenha uma educação que os professores, alunos, pais se sintam seguros com os filhos nas escolas, através do rondo escolar, apoiando as mulheres, principalmente através da proteção, digamos assim, garantida pela Lei Maria da Penha, às mulheres que sofreram violência ou que estão em processo, algum processo de assédio, né? Então, eu acho que essa expansão ela é uma demonstração de que a gente está num processo de reconfiguração. E a cidade de Fortaleza é protagonista de todo esse processo. Portanto, está recebendo esse encontro também por conta desse protagonismo. Em terceiro lugar, recepcionar esse encontro aqui é fundamental para que a gente possa entender o que está acontecendo no nosso país, em outras cidades brasileiras, do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista do uso de dados para aperfeiçoar o trabalho de segurança cidadã, do ponto de vista da integração das estruturas de segurança cidadã com outras secretarias no âmbito municipal, do ponto de vista dos processos de qualificação e aperfeiçoamento profissional, a tecnologia disponível, como é que ela tem sido aplicada, como é que ela tem sido estado presente, digamos, nas cidades brasileiras. Então, por todos esses três motivos, eu acho que para nós é uma honra e é muito importante para o trabalho que a gente quer realizar, que é ter a melhor política de segurança cidadã no nosso país. Nós sabemos que o senhor ocupa a função de vice-prefeito, mas também ocupa a função de presidente do Instituto de Planejamento da cidade. E também sabemos que o senhor, num movimento de institutos de planejamento pelo Brasil, também ocupa uma função de presidente desses institutos, né? O que demonstra também
que nessa área de planejamento de cidade, de desenvolvimento institucional, Fortaleza também acaba sendo uma referência, na sua pessoa, obviamente, representando tudo isso, mas no modelo de governança, de governabilidade. Como é que o senhor consegue vincular esse desenvolvimento ao crescimento e também o desenvolvimento da Secretaria de Segurança e da Guarda Municipal, por todas as frentes que ela faz? O senhor citou aqui a segurança escolar, a proteção das mulheres. A gente é uma cidade praiana, tem uma orla muito grande e nós temos a segurança, o salvamento aquático, nós temos a Inspetoria de Salvamento Ambiental, de Segurança Ambiental, nós temos as torres de segurança em algumas áreas mais críticas da cidade, mas nós também estamos falando de uma cidade que ainda é muito desigual, que enfrenta muitos problemas. O Instituto de Planejamento vem com esse olhar de pensar e entender, na essência, o caminho para esse desenvolvimento e orientar as políticas e também a segurança cidadã e guarda municipal, e como é que os outros municípios do Brasil, com o Instituto de Planejamento ou sem planejamento, enfim, sem essas estruturas montadas, podem olhar esse exemplo e também direcionar esse modelo de segurança que pode ser assertivo para a construção de uma cultura de paz e segurança para as pessoas. Olha, se temos tudo isso que você citou na cidade de Fortaleza, é fruto de planejamento. Na eleição de 2012, que elegeu o prefeito de Fortaleza chamado Roberto Cláudio, estava posto lá 2 aspectos fundamentais que têm relação direta com a sua pergunta. O primeiro era que a cidade de Fortaleza teria uma Secretaria de Segurança Cidadã. Ela foi criada justamente em 2013, no primeiro ano da gestão do prefeito, foi criada a Secretaria de Segurança Cidadã. O segundo é que também saiu como um compromisso de governo de que nós teríamos um planejamento de longo prazo, que é o Fortaleza 2040. Então, esses 2 pontos são fundamentais. Só tem secretaria porque tem planejamento de longo prazo. A secretaria foi criada para que a gente pudesse ter um planejamento que se iniciou em 2012 e que vai até 2040, portanto a gente está falando de 28 anos, que é um tempo necessário para você implementar uma política pública, para você desenvolver essa política pública, para você avaliar projetos, programas dessa política pública e permanentemente você ter o impacto necessário. Então, sem planejamento, dificilmente a gente consegue obter os resultados que a gente almeja. Sem planejamento, a gente gasta mais e colhe menos. Sem planejamento, a gente investe mais, mas não tem os resultados que a gente quer, que a gente deseja, que a população espera. Então, o planejamento é fundamental para isso. Com planejamento, a gente pode reduzir as desigualdades que você citou. Sem planejamento, dificilmente isso vai acontecer. Ao contrário, muitos projetos e programas podem agravar a desigualdade, ou agravar a insegurança, ou agravar a violência numa determinada sociedade. Então, o planejamento é fundamental. Os institutos de planejamento, eu costumo dizer que eles são instituições de Estado no âmbito municipal. Qual é o papel deles? É trabalhar a técnica. Trabalhar a técnica de que forma? Coletando os dados, catalogando dados, integrando esses dados, produzindo relatórios sobre esses dados e análises sobre esses dados. Tudo isso para quê? Para você construir boas políticas públicas, desenhar boas políticas públicas, para que elas sejam mais eficientes e mais equitativas. Esse trabalho feito pelos institutos, ele é perene, ele é permanente. Os governos passam, mas o instituto deve permanecer, dialogando com a política, dialogando com cada governante. Cada prefeito que entra na cidade, ele tem que dialogar com a técnica, com os institutos. Para quê? Para que as decisões possam ser orientadas, baseadas em evidência. O problema do nosso país, até hoje, é que boa parte das nossas decisões, elas não são baseadas em evidência. Elas são baseadas na intuição, elas são baseadas na experiência das pessoas, mas elas não são baseadas essencialmente em dados. E dados é a evidência que eles expressam, eles trazem determinadas evidências que precisam ser levadas em consideração. Então, os institutos, eles são muito importantes para isso. Por isso que a gente criou a Rede Brasileira de Institutos de Planejamento, para que eles sejam capazes de ajudar no planejamento integrado de políticas públicas, para que elas tenham mais eficiência, para que elas tenham e gerem
mais equidade. A gente não tem recursos suficientes para fazer tudo e a gente não tem recursos suficientes para fazer o que a gente quer da forma como as pessoas acham que deveria ser. A gente precisa cada vez mais utilizar os recursos públicos de uma forma muito precisa. A gente precisa cada vez mais usar recursos públicos para que façamos mais com menos. Isso produz eficiência e, ao mesmo tempo, tem que gerar um impacto maior. E não dá para fazer isso se não tiver planejamento. E não dá para fazer isso se não tiver um instituto, uma instituição capaz de 24 horas do seu tempo estar dedicado ao planejamento. E aí o senhor toca num ponto importante e eu queria trazer mais uma questão que eu penso que é do interesse de todos os municípios que estão nos assistindo, nos vendo, e essa discussão ela é importante. A segurança pública, ela acaba sendo uma política cara de realizar. E quando o município resolve promover segurança, ele também assume um compromisso que, às vezes, é um desafio que não, eu não sei, não vou dizer que não está planejado, mas que acaba sendo audacioso. Gera-se uma expectativa, é necessário, e a gente vê que cada vez mais os municípios vão assumindo esse papel de criar suas secretarias de segurança, de fortalecer suas guardas municipais e na perspectiva de ajudar na redução da violência, na construção de uma cultura de paz. Em cima dessa perspectiva, em cima da dificuldade do custeio disso. A máquina às vezes, ela tá muito abarrotada de demandas e pouco recurso para dar conta de tanta demanda, principalmente naqueles municípios que têm muita desigualdade, que têm muitos problemas sociais, enfim. O caminho, e o senhor fala do planejamento, mas as guardas municipais, de modo geral, no Brasil, elas ficam numa expectativa de serem fortalecidas para poder colaborar com essa segurança, mas na maioria das vezes tem pouca ou nenhuma estrutura e às vezes se sentem subutilizadas ou pouco aproveitadas. Na sua perspectiva, como é que a gente transmite uma mensagem de fortalecer esse movimento que os municípios fazem, de entrar na questão da segurança, mas fazê-lo de forma sustentável, fazê-lo de forma com que esse desafio se torne uma assertiva e não mais um arroxo? Como é que o senhor discute isso e também considerando que esse corpo de guardas municipais também é mais uma categoria que espera, enfim, os benefícios e os ganhos que toda categoria espera? Bom, em primeiro lugar, a Constituição de 88, ela trouxe um processo de descentralização muito forte, fazendo com que os municípios tivessem muitas responsabilidades, entretanto, não houve a contrapartida financeira para essas responsabilidades. A falha do aparato de segurança pública em nível estadual e em nível federal levou os municípios a aperfeiçoarem e criarem políticas públicas inovadoras na área de segurança cidadã. Isso significa que você precisou de mais recursos para financiar essa política pública e esses recursos vieram essencialmente do município, do tesouro municipal, ou seja, dos tributos municipais. Isso fez com que os recursos já escassos dos municípios se tornassem ainda mais escassos. Então, o primeiro ponto da resposta é: precisamos de financiamento nacional para as políticas de segurança pública nos municípios brasileiros. É fundamental o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, para garantir perenidade de recursos. Isso é um ponto. Bom, só ter recursos não deve ser o nosso principal objetivo e a nossa principal meta. Deve ser um dos pilares, mas o segundo pilar é analisar cada política pública que é implementada, ou cada projeto, ou cada programa, a partir de uma relação de custo-benefício. A população, ela vai sempre achar uma política pública cara se o que ela espera não é alcançado. A população quer segurança. A população quer poder andar nas ruas com tranquilidade. A população quer ter estabilidade emocional. Ela não quer estar com medo. Ela não quer estar angustiada. Se uma política pública não entrega isso, ela pode ser muito... Os recursos podem ser 1% do orçamento. Mesmo assim, a população vai achar que é cara. Mas, se você entrega segurança, se as pessoas se sentem que estão protegidas, se elas confiam no aparato de segurança, nas instituições de segurança cidadã do município, ou do estado, ou do governo federal, se elas não têm medo de sair às ruas, se elas estão suficientemente
seguras e confiantes de que elas podem transitar pela cidade e ocupar todos os espaços públicos, ela não vai achar que essa política é cara. Então, o que diz que uma política é cara ou não é a relação custo-benefício. E essa relação custo-benefício precisa ser medida. E ela é medida na medida em que eu tenho condições de dizer que um projeto foi implementado e ele produziu um determinado impacto. Daí a necessidade de termos cada vez mais monitoramento e avaliação de política pública, dos projetos na área de segurança pública, para que a gente possa ser capaz de dizer que uma política ela foi bem sucedida, porque a relação custo-benefício ela está adequada. Então, esses dois pontos eles são fundamentais para que a população possa cada vez mais apoiar as iniciativas dos municípios brasileiros. Acho que a gente está passando por um processo de aperfeiçoamento, a gente está passando por um processo de transformação. A cidade de Fortaleza, ela é protagonista, ela lidera, porque ela tem visão de longo prazo, e isso faz muita diferença. E, claro, o prefeito tem priorizado orçamentos nessa área de segurança cidadã. E eu quero dizer que o Azul Marinho não é só um podcast, é um videocast também. Né? A gente está sendo filmado. E o prefeito de Fortaleza sinaliza com o concurso público para mais 1.000 novos guardas, né? Tornando a Guarda Municipal de Fortaleza, proporcionalmente à população, a terceira maior guarda do Brasil, né? A segunda maior guarda do Brasil. E isso é uma demonstração de que a prefeitura tem esse olhar para o fortalecimento da segurança. Para suas considerações em relação a essa questão e também para uma fala para as guardas municipais de modo geral, como eu lhe falei, a segunda maior força de segurança pública no Brasil, e a Guarda de Fortaleza que tem demonstrado cada vez mais fortalecimento, integração. Qual a mensagem que o senhor deixa aí de credibilidade, de segurança, de que a gente está num bom caminho e de que as coisas vão melhorar cada vez mais? O que é que o senhor pode deixar de mensagem aí para essas guardas municipais? Em primeiro lugar, reconhecer o trabalho, reconhecer a dedicação, reconhecer o esforço para que a gente possa aperfeiçoar a política de segurança cidadã nos municípios brasileiros. Eu acho que os guardas municipais, mas não só eles, ou seja, toda a estrutura de segurança cidadã municipal, envolvendo Defesa Civil e outros grupamentos, têm sido fundamentais para que a gente possa melhorar a sensação de segurança, pelo menos, nas cidades brasileiras. A segunda mensagem é trabalhar efetivamente para que a cultura do planejamento esteja presente no seu cotidiano. As decisões sejam cada vez mais baseadas em dados e evidências, e não baseadas em achismo, em experiência pretérita. Eu acho que isso não leva a gente a muito longe. Então, focar no planejamento. Em terceiro lugar, claro, permanentemente trabalhar para que a população confie nessas estruturas de segurança cidadã. E ela vai confiar na medida em que a gente for capaz de ter servidores, não só em quantidade, mas em qualidade. Ou seja, que a gente seja capaz não só de contratar permanentemente guardas municipais ou profissionais para a área de segurança cidadã, mas que essas pessoas tenham a qualificação, tenham a capacitação necessária para que as pessoas confiem nas habilidades que essas pessoas têm. Eu acho que esse é o melhor caminho que a gente pode ter para, claro, ter estrutura de segurança cidadã que sejam capazes de enfrentar os desafios das cidades brasileiras no século XXI. Desafios relacionados com a proteção social, com a prevenção social, com a questão das áreas de risco das cidades brasileiras, com os eventos extremos motivados por mudanças climáticas. Eu acho que essas estruturas serão muito importantes para que a gente tenha mais sustentabilidade, mais resiliência nas cidades, não só no presente, mas no futuro. Excelentíssimo vice-prefeito, o podcast Azul Marinho agradece essa sua participação de extrema relevância para a gente, uma autoridade pública que ocupa a função de vice-prefeito, que ocupa a função de presidente do planejamento, do Instituto de Planejamento da nossa cidade, e que vem aqui ao nosso podcast falar para Fortaleza e para todas as guardas municipais do Brasil. Esse foi mais um episódio do podcast Azul Marinho, um canal dedicado a todas as guardas municipais do Brasil. Obrigado.